Agora, pessoal, na nossa primeira simulação, nós testamos um Valmet 118 4x4. Ele subiu com a grade e ele gastou um total de 19 segundos, segundo o nosso cronômetro, certo? A nossa cronometragem lá deu 19 segundos na subida ali por completo. Já o Ford 5630, nós encontramos 16 segundos. Então o Ford ele gastou menos tempo. Mesmo o Valmet traçado, que deu um pouco mais de garra no Valmet, o Ford, né, ele tem o torque dele, né, fez ele gastar apenas 16 segundos, menos que o Valmet. Então já sabemos que quem gastou menos tempo foi o mais rápido. Já sabemos que o Ford 5630 foi mais rápido que o Valmet. Porém, a questão é, a atividade nos pede para encontrar a velocidade de cada um, a velocidade média no geral do percurso. Por que média? Porque lá no início, quando ele estava em atrito com o solo, na arrancada da subida, ele demora um pouco para chegar na velocidade máxima que ele chegaria naquela marcha, certo? Então, no total, um deles demorou um pouquinho mais para adquirir a velocidade total que ele teria nesse trajeto. Então, apesar da velocidade final, que pode ter sido a mesma, lá no início, o torque, o pega que eles deram lá para iniciar e chegar na velocidade máxima, o Valmet demorou um pouquinho mais nessa simulação que nós fizemos. Certo? Então nós já temos que o Ford é mais rápido, mas não sabemos qual é a velocidade dele. Nós encontramos nesta atividade o valor então do tempo do Valmet, que foi 19 segundos, do Ford, que foi 16 segundos. Nós caminhamos também de um lado no outro da roça e nós encontramos a distância que os dois tratores percorreram puxando essa grade na subida. E a distância total percorrida pelos dois foi 80 metros. Então esse 80 metros nós utilizaremos tanto para o cálculo da velocidade do Ford, quanto para o cálculo da velocidade do Valmet, porque eles fizeram o mesmo trajeto, a mesma distância, que nós medimos passo a passo, deu 80 metros, certo? A velocidade média, lembra que a velocidade é dada em quilômetros por hora ou metros por segundo? Se é quilômetro por hora, quilômetro é distância, hora é tempo. Então nós temos que velocidade, basta dividir a distância pelo tempo. Então é isso que nós vamos fazer para encontrar o resultado desta atividade. Dividir a distância percorrida por cada trator pelo tempo gasto por cada trator. Certo? A distância vai ser a mesma para os dois, vai ser 80. O tempo é 19 para o Valmet e 16 segundos para o Ford. Então esta tela ela retrata bem os dados do exercício. Todos aqueles dados que nós cronometramos, o espaço entre um lado e outro da roça que nós medimos, passo a passo, e a equação que nós vamos utilizar, todos esses dados estão nessa tela. Então esta tela é muito importante, esta tela é praticamente o enunciado do nosso exercício. O enunciado seria o seguinte, então, ó, qual é a velocidade média do Valmet e do Ford quando eles percorreram 80 metros puxando a grade de disco? Encontre essa velocidade e dê sua resposta em quilômetros por hora. Então não basta você utilizar a equação e encontrar a resposta, porque ela será em metros por segundo, uma vez que o nosso relógio marcou em segundos e os nossos passos marcaram aí em metros. Então a resposta desse exercício que você encontrar, a princípio, ela estará em metros por segundo. E lá no início do vídeo eu falei para vocês que a resposta teria que ser em quilômetros por hora. Então nós vamos fazer esse cálculo, nós vamos encontrar a resposta em metros por segundo e no final transformar em quilômetros por hora. Aí que entra aquela questão do número mágico chamado 3,6. Será que eu divido? Será que eu multiplico? Então vou encontrar o resultado e vou utilizar o 3,6 para fazer a transformação final, ok? Vamos lá então. O Valmet 118 4x4 gastou 19 segundos. A velocidade média que o exercício pede é a distância dividido pelo tempo. A distância nós sabemos então, né, ó, que foi 80 metros para o Valmet e 80 metros para o Ford. Vamos calcular o Valmet que está aí na tela. Então, ó, 80 metros eu vou dividir por 19 segundos, que é o tempo que o Valmet gastou para subir. 80 dividido por 19 dá 4,2 metros por segundo. Como a distância está em metros
e o tempo está em segundos, então a resposta fica em metros por segundo. Isso é muito interessante, que cai em vários exercícios de vestibular, Enem. Parece simples, é uma simulação prática muito legal que nós fizemos. Parece uma atividade muito simples, mas esse vídeo vai te ajudar muito a você lembrar de certos detalhes em exercícios mais complexos de vestibular e Enem. Retomando então, ó, nós temos ali então, ó, 80 metros dividido por 19, distância dividido pelo tempo, igual está na setinha laranja ali. 80 por 19, o Valmet teve uma velocidade de 4,2 metros por segundo. A cada segundo que o reloginho marcava aí, ele andava 4,2 metros. Significa isso, 4,2 metros a cada segundo. Já encontramos a velocidade do Valmet em metros por segundo, porém, o exercício quer que nós encontramos a velocidade em quilômetros por hora. Para isso, nós vamos retomar então a transformação dele, retomar a explicação que eu dei agora há pouco sobre o 3,6. Eu vou ter que pegar esse 4,2 metros por segundo e multiplicar por 3,6, que vai dar um total de 15,1 km por hora. Lembra, de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Como aqui é metros por segundo e a gente vai transformar em quilômetros por hora, nós estamos multiplicando. Peguei a resposta do exercício, que é 4,2, né? Ó, a resposta era 4,2. Peguei o 4,2, multipliquei por 3,6, que deu 15,1 km por hora. Então, até esta parte do exercício, nós aprendemos a encontrar a velocidade média, que é dividir o espaço percorrido pelo tempo, e aprendemos a transformar metros por segundo em quilômetros por hora. Por que eu transformei metros por segundo em quilômetros por hora? Porque lá no início da nossa simulação foi pedido para vocês que a resposta teria que ser em quilômetros por hora. Até aqui tranquilo? Então o Valmet, que gastou 19 segundos, ele fez o percurso aí a uma velocidade média de 15,1 km por hora. Tranquilo? Qualquer coisa, vocês podem travar a tela a hora que quiser e rever esta explicação. Ou até mesmo para copiar no caderno, pode travar a telinha aí, né? Valmet, então, aí na nuvenzinha amarela, 15,1 km por hora, certo? Vamos guardar esse valor e agora vamos calcular o Ford 5630. Então, o Ford 5630 gastou um total de 16 segundos. Nós já sabemos que a equação da velocidade média basta dividir a distância pelo tempo. Dividindo, então, a distância, que é 80 metros, que tem de um lado do sítio no outro, pelo tempo do Ford 5630, deu 16 segundos. Então, 80 eu vou dividir por 16. Ó, distância pelo tempo. Distância pelo tempo, 80 por 16, que vai dar um total de 5 metros por segundo. Então, eu já sei que a velocidade do Ford 5630, na subida aqui com a grade, foi 5 metros por segundo. Então, ele andou bem mais rápido do que o Valmet. Nós já sabíamos mais ou menos disso, por quê? Porque se o Valmet gastou mais tempo, ele andou mais devagar. Se o Ford gastou menos tempo, ele andou mais rápido. Então, 80 por 16, nós temos 5 metros por segundo. A cada segundo, o Ford andava 5 metros, certo? 5 passos largos aí a cada segundo. Mas ainda temos que transformar esses metros por segundo em quilômetros por hora. Para fazer isso, vamos utilizar novamente o númerozinho mágico 3,6. Gravem bem esse número, 3,6. A gente vai usar muito ele, tanto aqui na escola quanto fora da escola, vestibular, Enem, e nos estudos que nós formos fazer, e inclusive durante a nossa vida, em algumas comparações de velocidade, certo? Para transformar metros por segundo em quilômetros por hora, basta você multiplicar o resultado que você tiver em mãos por 3,6. Multiplicando 5 metros por segundo por 3,6, a gente tem 18 quilômetros por hora. Então, ó, deu praticamente quase 3 km por hora a mais que o Valmet. O Valmet acho que tinha dado 15,1, deu a base de 15, né? Aqui deu 18. Já dá uma diferença grande quando você tem um eito muito grande também, um sítio bem grande. O tempo de término do trabalho vai ser bem menor no Ford em relação ao Valmet. Então ele vai ser bem mais rápido quando você soma um dia todo de trabalho. Nesse caso da nossa simulação, tá? Então nós temos que o Ford teve uma velocidade média de 18 km por hora.
Então, pessoal, essa foi a nossa aula, onde vocês conseguiram, através desse simulador e desta pequena aula, vocês conseguiram ter subsídio para entender a equação da velocidade média, o que é a velocidade média, que é a média de velocidade num percurso inteiro, que basta você dividir a distância percorrida pelo tempo que você tem a velocidade média. A velocidade média, quando você trabalha em metros e segundo, a resposta fica em metros por segundo. Quando você trabalha em quilômetros e horas, a resposta fica quilômetros por hora. E quando você quer transformar esse valor de um para o outro, ou você divide ou você multiplica. Para saber se divide ou se multiplica, você tem aquela regrinha que eu deixei aí, né? E que tem em outras telas, que vai ter nos livros, nas apostilas. Você vai sempre estar usando essa regrinha aí. Um abraço a todos e até a nossa próxima simulação, onde eu vou deixar os valores para que vocês encontrem as respostas. Obrigado, tudo de bom, pessoal.